Boa noite, graça e paz, irmãos. Eu vou pedir para que no seu lugar você curve a sua cabeça mais uma vez, feche os seus olhos em nome de Jesus. Que você possa conversar com o Pai. Peça a Ele para que quebre toda resistência. Não é por quem está aqui na frente, porque capacidade eu não tenho. Mas graças a Deus eu não vou falar de mim. Eu vou falar daquilo que está escrito na palavra do Senhor. Eu tenho um compromisso com Ele. Mas eu peço a Deus em nome de Jesus, que toda resistência espiritual agora caia por terra. Toda vaidade do homem, agora todo achismo seja retirado em nome de Jesus. E o Senhor possa me usar tão somente como um instrumento, ó Pai. Senhor, se eu estou aqui, é graças ao Teu amor, à Tua misericórdia. Por isso eu peço em nome de Jesus, que o Senhor possa falar a cada coração aqui, que nós possamos sair daqui, ó Deus, com as nossas vidas transformadas, edificadas, e que possamos ser, ó Deus, instrumentos de adoração ao Teu santo nome, ó Pai. Nós nos apresentamos nessa noite, e tudo que nós já fizemos e faremos aqui é para o Senhor, no nome de Jesus. Amém? Queridos, é interessante, o pastor acabou de orar, falando sobre depressão, e um dos males maior que assola a humanidade, seja a pessoa rica, pobre, cristão, ateu, é essa maldita depressão. E ela vem de várias formas, trazendo medo, angústia, a pessoa se sente incapaz, e por aí vai. E o culto de hoje, e toda terça-feira é o culto de fé e milagre, em especial hoje fala sobre a esperança, caminha com amor e a fé. E como pode uma pessoa que sofre de depressão ter esperança? Isso já saiu da vida dela. Ela vai ter fé, menos ainda, e também não vive em amor. Muito pelo contrário, a pessoa que é depressiva ou deprimida, ela já não tem mais fé, ela já não tem mais esperança, e não exala e não vive o amor. E eu não estou falando aqui do amor de Cristo somente, mas o amor do ser humano, o amor para com a família, o amor para com o trabalho, nada. É uma pessoa que vive literalmente numa toca, e ela espera que fechem a porta da toca com uma pedra enorme para que ninguém possa alcançá-la. Mas eu creio em nome de Jesus que para essas pessoas ainda existe o poder do Senhor Jesus Cristo, que como libertou Lázaro, que como tirou ele, que ele estava ali morto há 4 dias, já cheirando fortíssimo, ele deu uma ordem: venha para fora. Mas o Senhor hoje fisicamente não está no nosso meio, pelo menos eu ainda não ouvi, a gente pode senti-lo, mas Ele quer usar cada um de nós para que possamos tirar essas pessoas da caverna, para que possamos tirar essas pessoas da onde elas estiverem, levar a ela a esperança, a fé e o amor de Cristo Jesus. A igreja nos dias de hoje continua fazendo a diferença nesse mundo. E a igreja não é apenas o pastor e a pastora, a igreja somos nós. E nós precisamos fazer essa diferença, irmãos. Esse é um dos objetivos, esse é um dos papéis da igreja, fazer a diferença no mundo de hoje. Veja você, se você conversar com as pessoas aí fora, principalmente no cenário que nós vivemos nos dias de hoje, não com governo A, governo B, mas no cenário que o nosso país, que o mundo vive, a maioria das pessoas não tem esperança em mais nada. Elas falam assim: esse que está aí é igual o outro que saiu, não se tem esperança.
Eu, um tempo atrás, participei de uma reunião de condomínio, que é um dos meus afazeres, e o condomínio está vivendo uma situação muito complicada em matéria de propriedade. Não se tem escritura, o condomínio não é legalizado. Foi um condomínio idealizado aí por um político forte de Guarulhos. Ele apenas construiu lá as 12, 13 torres. Estrutura nenhuma, documentação nenhuma, e as pessoas pagaram por aquilo e não conseguem escritura, até porque a propriedade, o imóvel, ele não está averbado à construção no cartório de registro de imóvel. Então, se você for no cartório, lá só existe o terreno. E esse político, ele deve muito, a empresa a qual ele fez, que é uma associação, deve muito, e os credores já pediram a penhora daquela propriedade. E nós fizemos uma reunião para tentar contornar isso, para tentar resolver isso, para entrar com embargos judicial, e a gente só ouvia das pessoas que pagaram lá 100, 200, sei lá quantos mil reais pagaram por cada unidade, sonhos, fundo de garantia e uma vida toda. Não tem esperança. Mesmo depois de eu explanar, falar os meios judiciais que eram cabíveis, as pessoas viravam e falavam, não tem mais jeito. Perdemos, é o meu sonho, é a minha vida, foi o dinheiro que eu recebi do meu pai, é a herança que eu recebi, e assim é a humanidade. Já diria o poeta, assim caminha a humanidade, sem esperança nenhuma. E o que nós vamos fazer numa situação dessa? Volto a repetir, qual é o meu papel como cristão? Eu achei muito interessante aqui que eu entendi que tanto a esperança, a fé e o amor é o tripé que sustenta nós como cristãos nos dias de hoje. Porque se eu não tiver esperança, se eu não tiver fé e se eu não tiver amor, eu não sou um verdadeiro cristão. Eu não quero constranger você aqui e perguntar aonde está a sua régua da esperança, da fé e do amor. Isso é você com Deus. Mas eu não posso ter a minha régua lá embaixo, porque senão eu estou sujeito a falir espiritualmente. A nossa esperança como cristão, a nossa fé e o nosso amor tem que estar lá em cima, independentemente da situação que você está vivendo nos dias de hoje. Amém? Nós vivemos pelo que nós vemos? Graças a Deus por isso. Pelos problemas que nós enfrentamos? Também não. A definição, ouça bem, de esperança, olha o que diz. É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Lindo, né? Vou repetir para você entender. A definição de esperança é um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Qual é a sua esperança? Qual é a esperança de um cristão? Eu espero, em nome de Jesus, alcançar a salvação. Ver o meu Deus frente a frente, com todos os meus problemas, os meus pecados, com tudo que eu sou, mas eu espero encontrar o meu rei face a face. Se ele vier, eu vou para a glória em nome de Jesus, e se eu tiver que ir antes dele vir, eu vou aguardar ele em nome de Jesus. Essa deve ser a maior das nossas esperanças, ver o nosso rei face a face. Existe até alguns louvores que falam mais ou menos isso, né? Eu tenho que esperar isso em Cristo Jesus. É o que sustenta a vida de um cristão, é nós desejarmos ansiosamente um dia fazermos morada com o Senhor. Não tem outra razão. É muito bom ter carro novo. Eu digo para você que eu já tive algumas experiências de tirar um carro zero. É maravilhoso, no primeiro, segundo mês tem aquele cheirinho que é muito gostoso. Mas passou 3 meses, ele já é um carro velho. Até porque o preço dele já foi.
Então, se você tem esperança de ter um carro novo, em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Mas você não pode colocar o seu coração num carro novo, ou numa casa, ou numa formação acadêmica. E você deve se formar, você deve estudar, você deve lutar para ter uma casa, e etc., e conquistar, maravilha. Tudo isso faz parte da nossa vida. Mas não podemos colocar a nossa esperança nas coisas materiais desse mundo. A nossa esperança temos em Cristo Jesus, em fincar o nosso coração e aguardar a vinda dele em nome de Jesus. E enquanto nós estivermos aqui, como cristãos, como a igreja de Cristo, nós devemos fazer verdadeiramente a diferença. Vamos lá, Daniel, me ajuda aí. Isaías 40, 31. Eu não tenho um texto central, mas nós vamos aqui ler alguns textos da Bíblia. Você brincou, né, Daniel? Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Que esperança maravilhosa, né? Essa é a esperança do cristão. O que quer dizer esse versículo? Olha, eu estou aguardando no Senhor. Tem adversidade, tem problemas, sim, mas eu continuo aguardando no Senhor. E é isso que nós precisamos, é aguardar nele. O governo A, B, C, Trump, o Papa não vai resolver a minha vida. Que eles possam ser muito abençoados, cada um na sua função, mas a minha esperança está no Senhor. E nós vamos correr e nós não vamos ficar fatigados, nós não vamos nos cansar. Eu vou pregar, eu vou falar, eu vou viver Cristo Jesus e eu vou continuar caminhando em nome de Jesus. Antes de separar esse texto, olha só como Deus é bom. O pastor me convidou e eu comecei a preparar um texto, até porque senão bate aquela insegurança, eu já comecei a preparar e tal, não sei o quê. Aí hoje, na hora do almoço, a minha amada esposa que se encontra aqui, ela falou, você vai falar sobre tal situação? Eu falei, vou, já preparei, está tudo legal. Ela falou, escuta, você sabe qual é o tema de hoje? Eu falei, não. Eu falei, ai Jesus, né? Meio-dia, né? Ela falou, vê lá, esperança caminha com amor e fé. Eu ia falar sobre o pecado de Acã. Nada a ver, né, gente? Nada. Mas é interessante que Acã não pode ser aplicado aqui, mas pode ser aplicado à vida de Josué. Olha só, um jovem senhor, auxiliar indireto, não é? Todo poderoso líder Moisés, não teve um líder igual, fazer aproximadamente 5 milhões de pessoas difíceis, teimosas. Talvez se fosse 5 milhões de jegue era mais fácil, né? Colocava uma espiga de milho, o jegue ia acompanhando, né? Mas Moisés tirou o povo lá da escravidão, atravessou o deserto rapidinho, né? Até porque 40 anos a gente tira de letra, né? A maioria de vocês nem tem essa idade ainda. Algo que eles poderiam ter feito talvez em 10% desse tempo, demorou 40 anos pela teimosia do povo. E aí Deus falou, Moisés, chega até aqui. Daqui para frente, você vai dormir agora. E eu vejo a figura, pastor, de Josué, sentado em cima de uma pedra, cabisbaixo, pensando com ele, e agora, meu Deus, meu líder morreu, o homem que eu tinha como referência já era. O que eu faço com 5 milhões de pessoas? Água escassa, um povo idólatra, e ainda tenho que atravessar o Jordão. E quando eu estive lá com os outros 11, né, com 10 mais o Caleb, eu vi que a terra era boa, só que os gigantes eram muito grandes. Mas Deus falou assim, Josué, levanta-te, tenha bom ânimo, vai em frente, não se deixe vencer, porque eu estarei com você todos os dias, e eu te darei vitória, ninguém poderá te resistir. E o Josué do dia 13 de maio, por sinal, né, de 1888, se não me falha a memória,
Foi o ano que a nossa princesa assinou a libertação dos escravos, glória a Deus por isso. Então o povo foi liberto da escravidão e tomaram posse da terra prometida, atravessaram o Jordão e entraram na terra prometida. Porque teve um líder ali que teve ousadia. E quantos de hoje nós somos o Josué dos dias de hoje, que estamos levando vidas a atravessar o pecado e chegar na terra prometida? Nós precisamos nos posicionar nos dias de hoje como Josué. Não podemos ficar à tona, sem direção, um navio que não tem um capitão. Não, nós somos os Josués dos dias de hoje. Então, voltando para cá, me ajuda novamente aí, Daniel, por favor. Romanos 8, versículo 18. Considere que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Segue aí, Daniel, por favor. 9. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. 10, 20, né? Amém. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Mais um, Daniel, por favor. Na esperança de que os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência de que a escraviza. Queridos, a esperança para os filhos de Deus, a esperança em nome de Jesus. Mas é necessário que nós possamos nos posicionar. Se eu ficar lá na minha toca, lá na minha caverna, como que nós teremos esperança? Como que eu terei esperança? O Senhor nos chama para que nós possamos nos posicionarmos. Mais um versículo, por favor. 2 Coríntios 4, de 7 a 9, Daniel, por favor. Agora nós mesmos somos como vasos, frágeis de barro que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. 8. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. 9. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Tem alguns versículos que falam por si, né? Não carece nem de explicação. Irmãos, está aí o segredo. Você vai passar por luta? Certeza. O próprio Jesus falou isso para nós. No mundo, nós teremos lutas, teremos provas, teremos aflições. Mas eu falava com o irmãozinho, né? Vamos lá, para que serve tudo isso? Para que a glória de Deus possa ser manifestada nas nossas vidas. Não existe outro motivo. E a esperança nossa tem que ser renovada, queridos. Todos os dias, se necessário. Para isso eu preciso ter uma vida de intimidade com o Senhor. Não há possibilidade, de forma nenhuma, de eu ser um cristão íntegro se eu não tiver intimidade com o Senhor. E ter intimidade com o Senhor, se você não sabe, eu vou te dizer, é ter intimidade com o Senhor. É você ler, é você orar, é você viver a palavra todos os dias. E de Deus não dá para a gente tirar férias. Todos os dias são todos os dias. Mas se eu pecar, confessa ao Senhor o seu pecado. E a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Levanta, sacode o pó e segue em frente. Vários homens e mulheres de Deus pecaram. Adão pecou? Teve a consequência? Teve. Mas ele continuou. Miriam pecou? Pecou. O corpo dela virou uma lepra só. Mas pela sua misericórdia, Deus a curou e ela continuou. Davi pecou, irmãos. O grande rei Davi pecou. Teve consequências terríveis. Mas ele ainda assim foi um homem
segundo o coração de Deus. Ah, se não fosse essa graça maravilhosa, se não fosse essa misericórdia maravilhosa, o que seríamos de nós? Dando continuidade aqui, vamos falar agora de fé. Se eu pedir para você uma definição de fé, alguém se atreve aí, irmãos? Não vai falar Hebreus 11, né? Aí é brincadeira, né? Mas o que é fé para você? Tá bom, se não falou, eu vou falar. Eu me recordo muito de quando nós tínhamos escola dominical na igreja presbiteriana, tinha um quadrinho, porque a igreja é dividida, assim, a escola dominical é dividida por idade, né? E quando eu era aborrecente, lá nos meus 15 anos mais ou menos, tinha um quadro na nossa sala que dizia assim: uma criança definiu a fé. Fé é fazer a vontade de Deus sem fazer pergunta. Que definição, né? Que profundo, né? Uma criança. Fé é fazer a vontade de Deus sem fazer perguntas. Como está a sua fé, meu irmão? A Bíblia diz que nós podemos pedir fé a Deus. Se você não tem, peça a Deus. E como que vem a fé na vida do cristão? Ouvindo a palavra de Deus. Ah, mas eu quero ter fé e eu fico na minha casa no domingo, porque vai jogar Palmeiras e São Paulo, e o Palmeiras ganhou de 1-0, né? Querido, você vai ter fé no Abel, e não em Deus. Se eu quero ter intimidade com Deus, se eu quero estar próximo de Deus, se eu quero ser íntegro na presença de Deus, eu tenho que buscar Deus de todo o meu coração. Eu posso buscar na minha casa? Posso e devo, mas aqui é a congregação dos santos, aqui é a manifestação do poder de Deus. A igreja não vai te salvar, mas a igreja pode te conduzir à salvação. Então é necessário que eu possa ouvir, que eu possa aprender do Senhor e que eu possa colocar em prática todos os dias da minha vida. E que nas minhas orações, uma das coisas que mais eu peço é que o Senhor me dê uma fé inabalável, e mais, uma fé acompanhada de obras, porque se na minha fé não tiver obras, a minha fé será morta. Poxa, mas você está trazendo muito peso. Não, é a palavra de Deus que diz. Eu preciso ter uma fé viva. Eu preciso ter uma fé onde as pessoas que rodeiam, que me cercam, que convivem comigo, possam ver em mim diferença, através da minha fé. Eu adoro essas historinhas, né? Então lá vai mais uma. Um povo se reuniu lá no sertão para orar, porque naquela região não chovia há muito tempo. E eles subiram lá, né, da planície, subiram, a igreja ficava lá no alto, e uma criança pegou o guarda-chuvas, e um adulto repreendeu: o que você está fazendo com isso? Faz 3 anos que não chove aqui. E ela respondeu: mas nós não vamos orar para que Deus mande chuva? Ela já estava levando o guarda-chuva. Olha que fé maravilhosa, uma fé que se move. Não podemos ter uma fé morta. Se eu estou orando para que o meu filho esteja na casa de Deus, em nome de Jesus, eu já tenho que acreditar nisso profeticamente. Eu tenho que já preparar um local para que ele possa vir e assistir o culto em nome de Jesus. Então esse quadro aqui nos dias de hoje já deveria estar lotado dos meus e dos seus pedidos. Porque se eu quero que aconteça, eu preciso colocar em prática aquilo que está no meu coração. E colocar no altar do Senhor, e todos os dias orar, não só pelos meus pedidos, mas por cada pedido que está fixado nesse quadro. É a fé. Vamos lá, Daniel. Hebreus 11. Isso, vamos correr um pouquinho, né? Senão o tempo passa. 11:1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Isso é a verdadeira fé.
Porque se eu estiver vendo, eu não preciso ter fé, mas eu tenho esperança que vai acontecer mesmo eu não vendo. Isso é a fé. Romanos 8,18, Daniel, por favor. Romanos 8,18. Considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Nós já até lemos, né? Isso é a fé. Eu tenho certeza que aquilo que o Senhor tem preparado para nós, não tenho como dizer daquilo que eu estou passando aqui momentaneamente. O Senhor tem algo maravilhoso. Eu falei um dia desse, acredito que foi lá no Taboão, que infelizmente nós seres humanos não conseguimos discernir o que é eternidade. Por isso que muitas vezes a gente acaba, com todo o respeito aqui, banalizando a vida eterna. E a eternidade não é só com o Senhor, não, porque aqueles que não forem com o Senhor, infelizmente vão com o inimigo. E a gente não consegue, na nossa mente humana, ter o entendimento do que é a eternidade. Mas precisamos estar preocupados com isso, irmãos. Muito preocupados. Porque a vinda do Senhor está mais próxima do que nunca. Os sinais estão aí. Eu achei interessante aqui uma frase que diz que a fé existe no livro da alma, pois não se explica, somente se crê. A fé existe no livro da alma, pois não se explica, somente se crê. Como que nós vamos explicar para alguém a fé? É complicado, né? Falar, não, mas eu creio. Pergunto para você, você algum dia já viu Jesus? Eu não tive essa felicidade, alguns irmãos sim. Eu sinto, né, com arrepio ou sem arrepio, eu sinto que Ele está aqui no nosso meio, pela fé. Mas vê-lo, nunca vi. Aí um professor na sala de aula, chega para as crianças, e uma menina diz que ela tem muita fé. E o professor diz, mas como que você crê em Deus? Como que você crê em Jesus? Você já ouviu? Não, professor, mas hoje pela manhã eu falei com ele. Irmãos, é intimidade. Como eu disse, vai ter arrepio ou não, pouco importa, mas eu creio que Ele está na minha oração, eu creio que Ele está na minha vida, eu creio que Ele age em mim e através de mim. De nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. E para finalizar, o último, antes de falar sobre o amor, eu acredito que fica assim, uma linha muito estreita entre fé e esperança. E eu vou tentar trazer aqui o entendimento para você. A fé é olhar para trás e ver o que Deus fez. Já a esperança é olhar para frente e ter a certeza daquilo que Ele irá fazer. Ficou mais claro, né? Amém, queridos? Agora o amor. Isso é maravilhoso. Mas pouco se pratica. Não é? Entra uma prima daqui do lado por um descuido, senta aqui, toda borrada, com a saia lá em cima, o decote lá embaixo, vai escandalizar toda a igreja. Quantos de nós vai lá e vai dizer assim, querida, olha só, seja bem-vinda. Será que nós faríamos isso? Será que nós teríamos amor por essa vida? Porque o Deus que entregou seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, não foi só para nós crentes da Sara, nossa terra. Foi para as meninas daqui do lado, foi para aquele que está batendo o tambor lá no centro, lá, foi para toda a humanidade. Evidentemente que nem toda a humanidade será alcançada,
mas ele morreu por todos. O amor dele é por todos igualmente. Não é porque você é mais bonitinho, porque você está aí cheirosinho, que o amor que Deus tem por você é maior do que pelas moças que estão aqui se acabando do lado. De forma nenhuma. E nós, como igreja de Cristo, precisamos praticar esse amor, precisamos exercitar esse amor, precisamos viver esse amor. Até porque, irmãos, quando nós estivermos na glória, vai precisar de fé? No céu precisa de fé? No céu precisa de esperança? Profecia? Dons de língua? Mas e o amor? Vai precisar de amor no céu? Vai, irmãos, vai. E por que no céu vai precisar de amor? Porque Deus é amor. E Ele é e continuará sendo amor. Então, a Bíblia fala isso, que tudo vai passar, a profecia vai passar, os dons de língua vão passar, a esperança, a fé, mas o amor é o dom supremo, esse não passa jamais. Me ajuda aí, Daniel, por favor. 1 Coríntios 13, 8. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Se não fosse no céu necessário o amor, estaria ali até a vinda do Senhor. Mas ali diz que é para sempre. Amém, amados? Eu quero dizer para você que um certo dia, um senhor acordou e foi para trabalhar como ele fazia todos os dias. Ele chegou, a empresa estava fechada, lacrado, sem nenhuma satisfação, ele perdeu o emprego dele. Ele tinha muitas dívidas, ele foi até o caixa eletrônico para sacar um dinheiro, e não existia mais nada na conta dele. Nada. Ele voltou para casa para conversar com a sua família. Chegou lá, tinha um tumulto na rua dele, bombeiros, polícia. E os vizinhos correram e falaram: olha, a sua casa pegou fogo, incendiou. Todos os seus bens foram queimados, seu carro, seus filhos. E a sua esposa, ela também se queimou, mas ela ainda tem vida. E aquele homem bateu um desespero muito grande nele. Ele passou mal, foi levado para um hospital. E chegando no hospital, foi detectado que ele tinha uma doença terrível. E lá, socorrido por algumas queimaduras, a esposa foi até ele e disse assim: o que você fez? Você acabou com a nossa família. Os nossos filhos estão mortos, não temos mais casa, não temos mais carro. Estou sabendo que você não tem emprego, não temos dinheiro. Que pecado você cometeu? O que você fez? A responsabilidade é tua. Adianta você ir na igreja? Adianta você servir a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. É uma versão atualizada de Jó. Mas ainda assim, ele continuou crendo no Senhor. Ele continuou mesmo na dificuldade, tendo esperança, fé e amor. E nós sabemos que Deus restituiu tudo na vida desse homem chamado Jó. Tudo. E no final ele ainda disse: antes eu conhecia Deus apenas de ouvir falar. Agora eu tenho intimidade com Ele.
eu vivo Ele a cada dia na minha vida. E é essa certeza que eu e você temos que ter no nosso coração. E repito aqui para você, não significa que eu e você não teremos lutas, que nós não podemos ter algumas baixas nas nossas vidas, mas ainda assim, deve ser preservado a esperança, a fé e o amor. Feche os seus olhos em nome de Jesus, nós já vamos encerrar. Eu creio que o Senhor se faz presente nesse local, que Ele recebeu os nossos louvores, a nossa adoração, que teve um momento do altar aqui maravilhoso, que nós estamos num culto de fé e milagres, e esse fé e milagre tem sido operado todos os dias na nossa vida, por isso nós estamos aqui, nós ainda temos a esperança de dias melhores na nossa vida, nós temos a esperança que as lutas que nós estamos atravessando, elas hão de passar. Nós temos a esperança que portas de emprego, portas de negócio, que os clientes virão, que o nosso lar será abençoado, que o nosso sobrenome será alcançado para a glória do Senhor. Ainda temos esperança e fé no nosso coração. E nós precisamos compartilhar esse amor de Deus, esse amor que não se explica, mas somente se vive. Nós precisamos compartilhar com aqueles que nós vivemos diariamente. Eu quero ver muitos dos meus aqui, dos meus familiares, dos meus conhecidos, eu quero vê-los aqui na casa do Senhor. Eu tenho filho que eu quero ver na casa do Senhor, eu tenho sobrinhos que eu quero ver na casa do Senhor, eu quero ver a misericórdia do Senhor alcançar muitos dos meus. O meu e o seu posicionamento tem que ser diário, queridos, todos os dias, buscando, vivendo, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia, a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós e através de nós. Aí certamente nós vamos alcançar, nós vamos ter a nossa fé, a nossa esperança renovada em Cristo Jesus. Senhor, nós entregamos, Pai, esse culto nas Tuas mãos, ó Deus. E eu não sei porquê, ó Deus, também não importa. O Senhor falou para mim de uma forma diferente, ó Deus, fora daqueles conceitos que muitas vezes nós temos, ó Deus. Mas nós queremos te pedir em nome de Jesus, que a esperança da Tua igreja, a fé, o amor possam ser renovados nessa noite, ó Deus. Que o Senhor possa fazer isso na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai. Mas que nós não possamos, ó Deus, apenas e tão somente, ó Deus, termos teoria da esperança, da fé e do amor, mas nós possamos praticá-la nas nossas vidas, ó Pai. E isso possa nos sustentar a cada dia, Senhor. A Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então dai-nos uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé aliançada na Tua palavra, Pai. Como eu disse aqui anteriormente, uma fé acompanhada de obras, Senhor. Senhor, que nós como igreja possamos viver dias, ó Pai, que jamais nós vivemos, ó Deus. Que essa semana cada um de nós possamos ter experiências maravilhosas com o Senhor, ó Pai. Fortalece a cada um de nós, ó Deus. Pai, alcança aqueles nossos irmãos que por motivos diversos não puderam estar aqui nessa noite, ó Deus. Onde a Tua igreja estiver, ó Deus, que ela possa ser alcançada pela Tua graça, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor. Pai, ressuscita cada um de nós, ó Deus. Se houver enfermos no nosso meio, que o Senhor possa lançar a Tua unção de cura. Se houver aquele que está deprimido, aquele que está abatido, que o Senhor possa levantá-lo no poder, na autoridade que é no nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, nós oramos também lá pelo Taboão, ó Deus. Ó Pai, aqueles homens, muitos deles, ó Deus, não tinham esperança, Senhor. Eles estavam nas sarjetas, ó Deus, embriagados, ó Pai. Ó Deus, muitos afastados de suas famílias.
Obrigado porque o Senhor trouxe cada um deles para a luz, e que eles possam continuar na tua presença, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser o elo, ser o instrumento para que eles possam permanecer na tua presença, Pai. Quebra, Deus, ó Deus, todo Pai, todo espírito que agia na vida deles, que trazia, Senhor, fome, Senhor, de álcool, de drogas, Senhor, de mentira, de roubo, de prostituição, de crimes os mais diversos. Quebra toda essa aliança, quebra toda essa corrente, toda essa maldição, em nome de Jesus. E leva, Senhor, aquela igreja a viver o melhor do Senhor, ó Pai. Que todo impedimento humano ali, toda ação do homem, toda ação do mal seja aniquilada em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar conosco de volta para os nossos lares, que possamos voltar guardados, protegidos pelo Senhor, e que possamos ter uma semana totalmente abençoada por Ti, ó Pai. Senhor, que nós possamos viver o melhor do Senhor para as nossas vidas. Nós te louvamos, bendizemos o Teu nome, por tudo que o Senhor é, no nome santo de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida.